Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Samuel, capítulo 2, depois da morte de Saul. Às vezes a gente tem aquele pensamento, Davi agora vai continuar, né, servindo a Deus, porque não vai ser tão fácil a sua ascensão ao trono, amém? Nós vamos ver aqui que o autor ele vai trazer uma separação, porém aqui nós estamos ainda no Reino Unido de Israel. Davi vai ser primeiramente aclamado em Judá, um certo tempo depois, alguns anos depois, ele vai ser aclamado também sobre Israel, porque Saul tem um filho, né? E esse filho vai sucedê-lo, seu filho mais novo, Isbosete. Diz o texto, 2 Samuel 2. Davi é aclamado rei em Judá. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com o Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam as vossas mãos fortes, sedes valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei. Verso 8. Abner, filho de capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Açuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Verso 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Então nós vemos aqui que Saul é morto pelos filisteus, seus 3 filhos também são mortos, mas resta ainda um, esse chamado Isbosete. Amém? Então, Isbosete significa homem da vergonha. Originalmente seu nome era Esbaal, que significa fogo de Baal, destruidor de Baal. Essa mudança aqui, porque nós vamos ver que Baal depois é um deus pagão. Então, nós vamos ver que o nome que se usa aqui na Bíblia é Isbosete, porque quando se tinha esse nome Baal, os escritores depois mudaram para não ter essa associação a um deus pagão. Amém? Ele era filho de Saul e Abner, ele conseguiu fugir da batalha. Saul foi morto, seus 3 filhos foram mortos, mas o seu general, que era Abner, conseguiu fugir. Ele era conhecido de Davi, foi ele quem apresentou Davi a Saul após a morte de Golias. Então eles se conheciam, né? E vai haver aqui um respeito, mas também haverá aqui uma disputa. É chamada até uma disputa entre os da casa de Davi e os da casa de Saul. Então Davi vai ter o seu general, né, à frente, e Isbosete vai ter o general Abner, que era o general do seu pai, também à frente do seu exército. E esses exércitos eles vão, vamos dizer assim, guerrear, vão competir entre si. Joabe comandando o exército de Davi, Abner comandando o exército de Isbosete. É bom que a gente entenda isso, porque ainda estamos na monarquia, no Reino Unido, na monarquia israelita. Como vocês sabem, se não sabem,
o Reino Unido de Israel durou 120 anos. 40 anos debaixo sobre o reinado de Saul, 40 anos debaixo do reinado de Davi e 40 anos debaixo do reinado de Salomão. Davi vai reinar 7 anos e meio, como nós lemos aqui, sobre o território de Judá. Após esse tempo, ele vai ser coroado rei sobre todo Israel e ele vai reinar mais 33 anos e meio. Amém? Esses 7 anos e meio, ele está situado na cidade de Hebrom. Amém? E depois eles vão prosseguir até a cidade de Jebu, vai derrotar os jebuseus e vai fazer dessa cidade de Jebu, Jerusalém, a cidade de Davi. E lá ele vai reinar 33 anos e meio. Mas aqui nós vemos algo interessante, né? Davi, ele é proclamado rei sobre Judá e ele fica sabendo que foram os homens de Jabes de Gileade que tiraram Saul das cidades que ele estava conjuntamente com seus filhos nos muros daquela cidade, nos portões daquela cidade e enterraram o seu corpo. E Davi vê isso como benevolência e ele vai bendizer os homens de Gileade. Amém? Ele vai decretar uma bênção sobre estes homens. Ele diz, olha, verso 6, agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu, como servo do Senhor, vos recompensarei este bem que fizestes. Lembre-se, todas as vezes que nós fizermos bem, todas as vezes que nós formos obedientes, nós seremos recompensados. Amém? E essa recompensa vem mediante a bênção de Deus, mas isso não acontece automaticamente, porque Davi vai dizer que vai usar de misericórdia, de fidelidade, que vai recompensar o bem que eles fizeram, mas no versículo 7 ele vai dizer, agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sedes valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Pronto, me reconheçam como rei. Sejam fortes, sejam valentes. Então, nós precisamos reconhecer a bênção de Deus e nós precisamos ser fortes e valentes. Nós precisamos agora andar de uma forma diferente da forma como nós andávamos outrora. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Já lá no norte, Abner, filho de Né, capitão do exército de Saul, diz que vai pegar Isbosete, filho de Saul, aí o fez passar a Manaim, constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efaim, Benjamim, sobre todo Israel, né? Uma parte mais ao norte. Então, diz aqui, da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Esses 2 anos foram anos de paz, né? Mas depois começaram os problemas e nós vamos ver que ele não vai muito longe, amém? Ele vai ter problemas no seu reinado. Por quê? Porque não tinha o propósito de Deus. Coisas que têm o propósito de Deus, elas se prolongam e vencem as dificuldades. Coisas que não têm o propósito de Deus, quando as dificuldades vêm, há um encerramento daquele plano, daquele projeto, né? Jesus disse sobre aqueles que praticam a sua palavra e sobre os que não praticam. Ele diz que vai assemelhar esse homem a um construtor. Um construiu a sua casa e a edificou sobre a rocha. É aquele que ouve a palavra e pratica. Jesus chama ele de prudente. Quando vierem as chuvas, os ventos e as águas baterem, a casa não vai cair porque foi edificada na rocha. Era um homem que praticava a palavra de Deus. Já o outro, Jesus chama de tolo e imprudente. Ele constrói também, ele escuta a palavra, mas não pratica. E quando vêm as tempestades, quando vêm as chuvas, quando as águas batem, aquela casa cai e é grande a sua ruína. Por quê? Porque não estava edificada sobre a rocha, não estava acompanhada da prática da palavra. Então aqui nós vemos o plano de Deus e nós vemos aqui o plano dos homens. Nós vamos ver a casa de Davi, nós vamos ver a casa de Saul. E sempre há esse paralelo, ligando as escolhas que nós fazemos, né? Como Deus disse, eu tenho te proposto a vida e a bênção, a morte e a maldição. Ele diz, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência e os teus descendentes. Então, é muito importante nós vermos esse paralelo, porque nós precisamos
escolher como é que nós vamos viver. Vamos viver para nós o plano de Deus? Vamos viver para nós guiados pelo Espírito de Deus? Vamos viver para nós em linha com a palavra de Deus ou não? Vamos desprezar o plano de Deus e viver os nossos planos. Não vamos praticar a palavra de Deus e andar segundo os nossos caminhos. Então isso é muito importante nós entendermos e aplicarmos isso. Nós vamos começar a ver essa disputa entre a casa de Davi e a casa de Saul e vamos ver que quem vai prevalecer é aquele a quem Deus tem planos para a sua vida. E Deus tem planos para a minha vida, Deus tem planos para a tua vida. Nós precisamos abraçar os planos de Deus e, como diz aqui, sejam fortes as vossas mãos, sedes valentes. Aleluia, amém? Então que nós possamos pegar essa palavra de Davi para nós hoje. Está começando aí a semana e que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.